Então vamos lá, galerinha, vamos dar continuidade aqui à resolução dos nossos exercícios. Agora a gente vai resolver do 9 ao 15 e vai finalizar a parte de físico-química e depois a gente pega a orgânica, ok? Então vamos lá. Sejam os equilíbrios aquosos e suas constantes de ionização. O valor da constante de equilíbrio da reação abaixo é... Então olha só, aqui eu tenho duas reações consecutivas. Se eu somar essas reações, eu posso obter essa aqui. Então, primeiro a gente vai verificar isso. Se realmente, o que eu preciso fazer para somando essas reações para obter essa. Quando eu conseguir resolver isso, os valores das constantes que eu obter, eu vou multiplicar esses valores para descobrir qual é o valor dessa constante aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos pensar nessa primeira reação aqui. Essa reação aqui está tudo no lugar. Ó, HF está aqui no lugar. Fluoreto está aqui no lugar, aqui como reagente, aqui como produto. O H+, a gente vai ter que desaparecer com ele. Por enquanto eu vou deixar ele aí e vou só repetir essa equação, ok? Agora vamos olhar para a equação de baixo. HA aqui como que está como HA está aqui como reagente e aqui como produto. E o A- está aqui como produto e aqui como reagente. Eles estão invertidos. Então eu tenho que inverter essa reação. O que era produto, eu passei para reagente. O que é reagente, eu passei para produto. Agora, o que acontece com K quando eu inverto? Nesse caso aqui de constante, não vamos confundir com a lei de Hess, o inverso dessa constante aqui não é eu trocar o sinal, ó. Não é eu trocar os positivos por negativo, não. O inverso dessa constante aqui é 1 sobre 10 a menos 5. Certo? Se aqui fosse uma fração, vamos supor 2/5, eu ia inverter para 5 sobre 2. Aqui é como se eu tivesse um 1 embaixo. Eu vou inverter essa fração. Ok? Então o valor dessa constante é 1 sobre 10 a menos 5. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar essas duas reações. Quando eu somar essas duas reações, eu vou cortar o que eu tenho em comum, que está sendo produzido de um lado e consumido no outro. Não está sendo produzido H+ aqui, mas está sendo consumido aqui. Então eu posso cortar. E o que sobrou? Exatamente, ó, os meus reagentes aqui e os meus produtos aqui, certo? Sobrou exatamente a reação que eu queria. Quando sobra essa reação que eu queria, eu posso multiplicar aqui, ó, 10 a menos 4 vezes 1 sobre 10 a menos 5, certo? São as minhas constantes. E vou achar a minha resposta aqui, que é 10, ok? Questão número 10. Ao ser dissolvido 0,1 mol de ácido acético em água suficiente para 1 litro, constata-se que 0,06 do ácido acético se ioniza. Qual o grau de ionização do ácido acético nessa solução? O grau de ionização, a gente quer saber qual é a porcentagem desse total que se dissociou. Para isso, a gente tem que igualar as unidades, porque aqui eu tenho em mol, aqui eu tenho em grama, certo? Então, vamos igualar essas unidades. Primeira coisa que eu vou fazer, ele deu meus dados aqui, a massa de cada elemento. Então, eu vou calcular qual é a massa molar do ácido acético, tá? Ele não disse quem é o ácido acético, é o ácido etanóico, né? Mas vocês já estão vendo com orgânico, então vocês já sabem construir essa fórmula. E aí eu vou achar aqui qual é a massa dele, ok? O que eu vou fazer agora? Eu quero passar de grama para mol, né? Então eu vou relacionar numa regrinha de 3, mol com grama, ou eu posso utilizar direto a fórmula, que é número de mols é igual a massa sobre massa molar, certo? O que eu tenho? Eu tenho que 0,06 é a minha massa, porque aqui não dá de R. E que a massa molar é igual a 60. Então aí eu descubro o número de mols, certo? Que eu tenho em 0,6 gramas, ok? Então, beleza, eu já sei que isso aqui representa 0,001 mol. O meu total era 0,1, tá certo? Então, o meu total é o meu 100%. Essa quantidade que se dissociou é quantos por cento? É o meu x. Então, eu vou resolver aqui uma regrinha de 3 e vou achar que x é igual a 1%, ok? Então, questão número 11. Vamos lá. Questão número 11 é uma questão de balanceamento, que tem toda uma regrinha, todo um passo a passo para ser seguido, certo? Vocês devem ter em alguma
uma aula aí, caso vocês não saibam esse passo a passo, vocês me peçam, tá bom? Que eu explico pra vocês. Então, nem vou ler esse início aqui, porque a gente vai fazer que nem a gente tem que fazer no Enem, né? Normalmente a gente tem texto muito grande do Enem. Às vezes a gente pode olhar só lá embaixo e ver que esse texto não serve pra nada, tá? Se a gente precisar ler o texto, a gente lê. Mas aqui ele deu a reação e ele quer saber a soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes dessa equação quando balanceada. Então eu vou balancear essa equação, ok? Então, peguei essa reação, né? Primeira regrinha, primeira coisa que a gente tem que fazer é sempre calcular o NOx, o número de oxidação de cada elemento. Então eu calculei aqui somente dos elementos que eu sei que variam. Mas vocês vão ter que, não estão com essa prática, vão ter que calcular todos, tá? Então, quem varia aqui? A gente viu que o cromo passa de 6 para 3 e que o carbono passa de 0 para 4, certo? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer. A gente vai mexer só, inicialmente, com quem varia o número de oxidação. Lembrando que esse número de oxidação varia porque está tendo transferência de elétrons, porque é uma reação de óxido e redução, ok? Então, vamos pensar quantos elétrons foram perdidos e quantos elétrons foram ganhos, ok? Por cada elemento químico. Então, olha só. De 0 para 4, carga 0 passou para carga 4. A gente sabe que elétron é negativo, né? Então, quer dizer que perdeu-se 4 elétrons. Eu botei aqui, ok? E de 6 para 3, perdeu-se 3 elétrons. Porém, aqui eu tenho 2 cromos. Então, cada cromo perdeu 3 elétrons. Então, no total, perderam não, né? Ganharam 3 elétrons, porque o número está reduzindo, está ficando mais negativo. É menos positivo, quer dizer que está ficando mais negativo. Então, ganharam elétrons, 6 elétrons no total. O que eu vou fazer agora? Esses elétrons do cromo, eu vou dar para o carbono. E esses elétrons do carbono, eu vou dar pro cromo, certo? Já que tem essa transferência, né? Eu vou pegar o do cromo, vou dar pro carbono, do carbono vou dar pro cromo. Vou repetir aqui a reação, vou começar pegando esses 6 do cromo e dar pro carbono. Então eu vou ter que colocar esse número de elétrons na frente do carbono, aqui ou aqui. Aí olha só, a gente está balanceando, né? Eu já tenho 6 carbonos aqui. Então onde eu vou colocar? Vou colocar esses 6 aqui na frente. Aí eu já balanceei os carbonos, ok? Normalmente a gente coloca onde tem o maior índice, né? Mas a gente tem que ver que tem algumas exceções. Se a gente colocar aqui, a gente não vai estar balanceando, mas se colocar aqui, a gente está balanceando, ok? Agora eu vou pegar esses 4 elétrons do carbono e vou dar para o cromo. Onde eu vou colocar? Eu posso colocar aqui ou aqui. O índice é o mesmo do cromo, então tanto faz onde eu vou colocar. Coloquei aqui, certo? Agora que eu fiz a transferência de elétrons, eu vou balancear normalmente por tentativas. Vou começar, o carbono já está balanceado, né? Vou começar agora pelo cromo. Agora aqui eu tenho 8 cromos. Para eu ter 8 cromos aqui, eu também preciso colocar o 4 na frente, certo? Vou para os meus outros metais. Meu outro metal que eu tenho é o potássio. Tenho 8 potássios do lado de cá. Então, do lado de cá, eu tenho que botar um 4 também para ficar com 8 potássios, certo? Enxofre. Enxofre, olha só, eu tenho aqui 4 vezes 3, 12. Mais 4 aqui, 16. Então, eu tenho 16 enxofres. Para ter 16 enxofres aqui, eu vou colocar o 16 na frente, certo? E por último, eu vou balancear o hidrogênio. Eu tenho aqui, ó, 16 vezes 2, 32 hidrogênios. Mais 12, 44. Para ter 44 hidrogênios aqui, eu tenho que multiplicar na frente por 22, certo? Então, agora eu balancei os hidrogênios. Se vocês forem conferir, a gente deixa normalmente o oxigênio no final, salvo algumas exceções. Então, a gente já está com os oxigênios balanceados também. Balancei a minha equação toda. Vou voltar lá para o meu slide com a minha equação balanceada. O que ele quer? A soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes, só dos reagentes. Então, só da parte de lá, que aqui é produto, certo? Então, 16 mais 1, 17, 17 mais 4, 21. Então, 21 é a minha resposta. Beleza? Número
12, né? Botei 11 aí, mas é 12. Objetos de prata podem apresentar manchas escuras em sua superfície, principalmente devido à formação de sulfeto de prata. Para a remoção dessas manchas, colocamos os objetos em um recipiente de alumínio com solução diluída de hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. Esse processo pode ser representado pela seguinte equação. Com relação a essa equação, pede os agentes oxidantes e redutor e a soma dos coeficientes de ajuste da reação. Primeira coisa que a gente tem que fazer, tanto para ajustar quanto para achar os agentes oxidantes e redutor, é calcular o NOx de cada elemento. Tem essas regrinhas também, tá? Que eu tô querendo que vocês me peçam. Então, quem está variando? A gente sabe que a prata tem NOx fixo, que é mais 1, exceto quando ela está na sua forma de elemento puro, né, de substância simples, que o NOx é 0. Ok? Quem mais está variando? O alumínio, substância simples de NOx 0, está variando para carga mais 3, que vocês poderiam calcular, mas o alumínio ele também tem carga fixa de mais 3, certo? Então, eles estão variando. Agora, o que é um agente oxidante? O que é um agente redutor? O agente, ele causa alguma coisa sobre outra espécie. Então, o agente oxidante ele vai fazer outra espécie se oxidar. E o agente redutor vai fazer outra espécie se reduzir. Certo? Então, o agente oxidante, enquanto ele está fazendo o outro se oxidar, ele mesmo está se reduzindo. E o agente redutor, quando ele está fazendo a outra espécie se reduzir, ele mesmo está se oxidando. Certo? Então, é sempre o contrário. Quem se reduz é o agente oxidante. Quem se oxida é o agente redutor. Certo? A gente está vendo aqui que a prata está se reduzindo, então ela é o agente oxidante. E a gente está vendo que o alumínio está oxidando, certo? É o agente redutor, então, tá? Se reduzir, ó, o NOx está reduzindo, está diminuindo. Se oxidar, é o NOx aumentando, ok? Então, prata se reduzindo, reagente oxidante. Alumínio se oxidando, reagente redutor, é o agente redutor, ok? Beleza, agora são os coeficientes estequiométricos, a gente vai balancear. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer sempre é achar o número de oxidação. Agora, vamos lá. Vamos ver quantos elétrons foram transferidos aí, ó. De 0 para 3, quer dizer que foram perdidos 3 elétrons. Por isso está se oxidando. Perdeu carga negativa, está ficando mais positivo. De 1 para 0, é 1 elétron, certo? Só que eu tenho 2 pratas aqui. Cada uma delas já perdeu 1 elétron, então são 2 elétrons que estarão perdidos, não, que estão sendo ganhos, certo? Depois a gente vai balancear essa prata aí. Então, cada prata aqui vai ganhar 1 elétron, então são 2 elétrons que serão ganhos, ok? O que a gente vai fazer agora? Os elétrons do alumínio a gente vai dar para a prata, e os elétrons da prata a gente vai dar para o alumínio, ok? Então, olha só. Os 2 elétrons da prata eu dei para o alumínio. Eu posso colocar tanto aqui quanto aqui, que o índice do alumínio é 1 e 1, então tanto faz, certo? Agora, os 3 elétrons do alumínio eu vou dar para a prata. E a gente dá preferência sempre onde tem o maior índice. Aqui eu tenho o índice 2, aqui eu tenho o índice 1, então eu vou dar para essa prata aqui. Vou botar aqui na frente o 3. Agora eu vou balancear, certo? Então a gente começou pelo alumínio, ó, tenho 2 aqui, botei 2 alumínios aqui. Prata, eu tenho 3 vezes 2, 6 pratas, então vou colocar o 6 aqui na frente, ok? Agora vamos para os outros elementos, primeiro o metal, que é o sódio, tenho 2 aqui, então vou colocar o 2 aqui na frente, ok? Enxofre, eu tenho 3 enxofres aqui, então vou colocar o 3 aqui na frente, certo? E agora eu vou balancear os hidrogênios. Aqui eu tenho 3 vezes 2, 6, né? Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2, 4. Como é que eu vou balancear? Eu não posso mexer aqui, né? Porque senão eu vou mexer no sódio e no oxigênio. E eu também não posso mexer aqui, senão eu vou mexer no enxofre, porque eu já balanceei. Então eu tenho que botar aqui, ó. Se eu botar o 2 aqui na frente, 2 vezes 2, 4, mais esses 2 hidrogênios aqui, 6, como estava aqui. E se vocês verificarem, o oxigênio já está balanceado. 2 vezes 2, 4. 2 mais 2, 4. Ok? Então, balanceei ele, que é a soma, né? Então,
3 mais 2, mais 2, mais 2, mais 6, mais 3, mais 2. Esse somatório aí vai dar 20, ok? Questão número 13. Qual a molaridade de uma solução de NaOH formada pela mistura de 60 ml de solução 5 molar com 300 ml de solução 2 molar? Aqui a gente tem uma mistura de soluções, que é uma forma parecida com a forma de diluição, tá? Mas tem uma coisinha a mais. Sempre que eu tiver mistura, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Concentração da solução 1, volume da solução 1. Concentração da solução 2, volume da solução 2. E concentração e volume da solução final, certo? Então, vamos achar esses dados aí na nossa questão. Ó, a concentração da solução 1, ele diz que é 5 molar e o volume 60 ml. A concentração da solução 2, ele diz que é 2 molar e o volume 300 ml. Ele quer saber qual é a molaridade da solução final. E o volume final, a gente sabe, a gente está somando 300 mais 60, então 360 ml. Aqui, como está tudo em ml, eu não preciso passar para litro, tá? Se quiser passar tudo para litro, tudo bem, não vai fazer diferença nenhuma, ok? Então, não vai nem mudar o resultado da questão, então tanto faz. Então, vamos substituir cada um desses valores aqui na nossa reação, na nossa equação, certo? E aí, essa matemática pura que a gente vai resolver. Tá? Então, a gente vai achar a partir daí que a concentração é 2,5 molar. Resposta da letra C, ok? 14. Em uma aula de titulometria, um aluno utilizou uma solução de 20 ml de hidróxido de potássio, 0,5 mol por litro, para neutralizar completamente uma solução 1 mol por litro de ácido sulfúrico. Determine o volume da solução do ácido sulfúrico utilizado pelo aluno. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, sempre que a gente falar de reação de neutralização, que é uma base mais um ácido, formando sal mais água. Se ele não der essa reação, a gente tem que escrever essa reação. Ele fala, ó, hidróxido de potássio reagindo com ácido sulfúrico. Aí a gente tem que saber montar, que vai dar o sulfato de potássio e a água, certo? Depois que a gente montar, a gente tem que balancear. Então, vamos balancear. Eu tenho 2 potássios aqui e 1 potássio aqui. Então, eu vou colocar o 2 aqui na frente para igualar, certo? Enxofre, eu tenho 1 aqui e 1 aqui, beleza? Hidrogênio, tenho 2 aqui, né? Aqui eu tenho 2 mais 2, 4. Então, eu vou botar o 2 aqui na frente. E o oxigênio já está balanceado. 4 mais 2, 4 mais 2, certo? Então, balanceei. O que a gente pode ver aqui? Que para cada 1 mol de ácido, eu preciso de 2 mols de base, certo? Então, para essa reação acontecer, sempre o número de mols de base vai ser o dobro do número de mols de ácido, ok? Ele já deu, sobre a base, ele já nos deu tudo, tanto o volume quanto a concentração. Então, eu posso utilizar essa forma aqui, ó, molaridade é igual ao número de mols sobre o volume. E a partir dessa forma, eu acho o número de mols de base que eu envolvi nessa reação, certo? Molaridade, ele diz que é 0,5, o volume de 20 ml, aqui sim eu preciso passar para litro, tá? Porque a concentração aqui está em mol por litro, ok? Então, vou substituir aqui, né? Poderia substituir direto, o que eu fiz aqui? Eu peguei o volume e passei para lá multiplicando direto, tá? Mas quem não quiser fazer essa parte aqui, já pode substituir direto aqui a concentração e aqui o volume e depois resolver na matemática normal, ok? E a gente vai achar que o número de mols de KOH é 0,01. Então, esse número de mols aqui é 0,01. A gente sabe que o número de mols de ácido tem que ser a metade. Então, o número de mols desse ácido é 0,005, que é a metade aqui, ok? Beleza. Aí, desse ácido, ele quer saber qual é o volume, certo? E ele nos deu desse ácido a concentração. Então, eu vou usar a mesma formulazinha. Ele deu a concentração. A gente acabou de achar o número de mols, certo? Poderia ser tanto essa forma quanto essa, que é a mesma coisa. E a gente quer saber o volume. Então, substituir aqui, eu vou achar que o volume é 0,005 litros. Só que ele quer em ml. Então, a gente tem que passar para ml multiplicando por 1000, certo? Então, 5 ml, ok? Última
questão de físico-química. Em uma solução aquosa, 0,1 mol por litro de um ácido monocarboxílico a 25 graus Celsius, o ácido está 3,7% dissociado, após o equilíbrio ter sido atingido. Assinale a opção que contém o valor correto da constante de dissociação desse ácido nessa temperatura. Para a gente achar a constante de ionização a partir do grau de ionização, a gente tem uma fórmula. Duas fórmulas, na verdade. Uma é essa, a outra a gente tem um denominador M-1 aqui. Só que a gente vai usar essa fórmula aqui porque é um ácido fraco. Sempre que for menor que 5% aqui, é um ácido fraco e a gente usa essa fórmula aqui. Ok? Então, lembrando, a gente quer saber Ka, a gente tem alfa e tem a concentração, que é 0,1, certo? Só que esse alfa aqui a gente não vai colocar em porcentagem, a gente tem que calcular essa porcentagem. O que é 3,7%? É a mesma coisa que 3,7 por 100, vou dividir por 100 e vai dar 0,037. É esse valor aqui que eu tenho que colocar aqui. Sempre, não pode esquecer, senão vai dar errado. Ok? Tem que dividir por 100 essa porcentagem. Então eu vou substituir esse valor aqui e a concentração, certo? Vou calcular normalmente aquela matemática que vocês adoram, certo? E vou achar, repetir aí, não sei porquê, e vou achar que Ka é igual a esse número aqui, que passando para notação científica é a mesma coisa que 1,4 vezes 10 a menos 4. 1, 2, 3, 4 casas que eu andei aqui, e esse 3,36 aqui eu arredondei para 4, certo? Então, letra C é a resposta. Fim da lista de física-química, e no próximo vídeo a gente vai resolver química orgânica, ok?